Então, feita essa introdução inicial para vocês, a gente vai se questionar se o Instituto da Separação ele ainda existe ou não. Será que houve o fim do nosso Instituto da Separação? Primeiro, separação e divórcio são institutos diferentes, não se confundem, mas possuem a mesma finalidade, o mesmo fim, o mesmo propósito, qual seja, por fim ao ato do casamento, ou seja, por fim ao casamento, e isso é a nossa regra do 1571, incisos 3º e 4º da nossa codificação material, tá? Mas existe uma diferença entre ambos, que sempre causou alguma perplexidade para nós, tá? Qual que é essa diferença? O nosso Código Civil diz que a nossa sociedade conjugal termina pela morte, pela nulidade ou anulação do casamento, pelo divórcio e pela separação. Mas a nossa dissolução dessa sociedade somente ocorrerá quando? Da morte ou do divórcio, conforme 1571, parágrafo 1º, tá? Então, existe essa perplexidade, tá? Porque ele vai falar sobre a sociedade conjugal que vai terminar pela morte, pela nulidade, anulação, divórcio ou pela separação. Mas a sociedade somente vai se dissolver pela morte ou pelo divórcio, conforme o parágrafo 1º do 1571, igual eu falei para vocês primeiro, tá? Então, uma outra coisa, eu já tratei isso no vídeo passado, mas sempre foi questionado na nossa doutrina essa indevida intromissão do Estado na vontade das partes, tá? Porque ele estabelecia prazos, exigia a identificação do elemento culpa ali na questão matrimonial para ser feita essa separação, então existia uma restrição das liberdades à própria autonomia da vontade. Se questiona até mesmo a inconstitucionalidade dessas limitações impostas pela separação e ao divórcio por afrontarem o princípio que consagra o nosso respeito à própria dignidade da pessoa humana, tá? Como bem supremo do nosso ordenamento jurídico. Então era absurdo forçar o quê? A nossa manutenção do estado de casado quando o casamento não mais existia. Então o Estado tentava impor ali um estado de casado quando o casamento de fato não existia. Então era algo que não fazia muito sentido no momento, na vida prática, tá? Então ninguém pode ser obrigado a viver com quem não está feliz, ou seja, que não esteja feliz. Impor isso é algo que afronta diretamente a nossa dignidade humana, tá? A nossa relação de casamento é juridicamente o quê? Uma relação ética e solúvel entre pessoas iguais, tá? Então, se por circunstâncias que não cabe ao direito investigar, e isso não é questão do direito mesmo, não está ocorrendo o que se espera numa relação conjugal. Ou seja, a solução é a sua dissolução. O nosso direito não pode ficar se preocupando se é a culpa, se não é a culpa. O que a gente tem que fazer aí, na realidade, é tutelar os interesses e as vontades dos envolvidos, tá? Como eu falei para vocês, somente eles ali na questão patrimonial e até mesmo nessa questão existencial sabem o que de fato está ocorrendo, tá? Então, não cabe ao Estado ficar se intrometendo ou não. As pessoas sabem qual que é o melhor regime de bens, as pessoas sabem quando que é o melhor momento para se casar, e as pessoas sabem também qual que é o melhor momento para dissolver essa sociedade e para se divorciar, tá? Então, a intromissão do Estado nunca fez muito sentido para nós e para a doutrina, para a jurisprudência, tá? Então, a nossa separação do casal em uma virtude dessa ruptura da vida em comum é o nosso único remédio possível para pôr um fim a essas questões que afligem a natureza humana, tá? Então, serve como meio apaziguador do próprio conflito que se estabelece entre as partes. Como eu falei para vocês, a nossa emenda constitucional 66 de 2010 deu uma nova redação para o nosso parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, e ele faz o quê? Ele bane o nosso Instituto da Separação no nosso sistema jurídico pátrio, tá? Só para eu passar a título de curiosidade, o nosso artigo original, o parágrafo 6º do artigo 226, dizia o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano, ou nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Então o que a gente tinha aqui? A questão de 1 ano na separação judicial, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Esses são os prazos que eu falei para vocês que nunca fizeram sentido. O Estado impondo prazos para você saber quando que de fato vai ocorrer o nosso divórcio ou não, que é o meio de dissolver o casamento, como eu falei para vocês, além da morte, conforme o nosso parágrafo 1º no nosso 1571, tá? Então, essa era a nossa redação original, a redação antiga. O que a nossa emenda constitucional trouxe para a gente no nosso artigo 226, parágrafo 6º? O seguinte, ele reduziu bastante esse parágrafo, desculpa. Ele fala lá, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio
Ponto. Ele tirou toda essa parte de após prévia separação por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada ali a separação de fato por mais de 2 anos. Então ele tirou essa imposição de prazos, tá? Como eu falei para vocês já no primeiro vídeo, é uniforme a jurisprudência de todos os tribunais, que diz que a nossa separação judicial não existe mais, restando apenas então o divórcio, ao mesmo tempo que rompe a sociedade conjugal e vai extinguir o nosso vínculo matrimonial concomitantemente. Então o nosso divórcio vai acabar, né, com a nossa sociedade conjugal e vai também acabar com o nosso vínculo matrimonial de maneira concomitante, tá? Então, o que a gente vai acontecer, o que vai fazer aqui? A gente vai afastar o instituto da separação do nosso texto constitucional e derrogar todos os dispositivos previstos na legislação infraconstitucional referentes ao tema. Então, por exemplo, não integram mais o nosso sistema jurídico, ainda que permaneça lá inalterado no nosso Código Civil, dentro da codificação, lá no rol desses artigos do 1571 a 1578. Vocês abrem o Código Civil de vocês, vão constatar uma série de artigos falando da separação lá dentro. Mas todos esses artigos foram derrogados pela Emenda Constitucional 66 de 2010, e isso é um entendimento uniforme da nossa jurisprudência, da nossa doutrina, tá? Então, não integra mais o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico, a dissolução da sociedade, o rompimento da sociedade através da separação, tá? Uma questão que eu tenho que pontuar para vocês, o nosso, por exemplo, só para mostrar como isso, a gente perde a eficácia da separação, quando a gente verifica a revogação do artigo 53 da Resolução 35 de 2007 do CNJ, que vai dispensar o quê? Vai dispensar o prazo para possibilitar o nosso divórcio extrajudicial, que acabou chancelando, portanto, a nossa eficácia da Emenda Constitucional 66 de 2010. Deixa eu falar para vocês o que era esse artigo 53 da nossa Resolução 35 de 2007 do CNJ. Tá? O que ele falava, e isso foi revogado por uma resolução de 2010, que é a nossa Resolução 120 de 2010. O que falava o 53 lá do CNJ dessa resolução? A declaração dos cônjuges não basta para a comprovação do implemento do lapso de 2 anos da separação no divórcio direto. Deve o tabelião observar se o casamento foi realizado há mais de 2 anos e a prova documental da separação, se houver, podendo colher declaração de testemunha que consignará na própria escritura pública. Caso o notário se recuse a lavrar a escritura, deverá formalizar a respectiva nota, desde que haja pedido de ambas as partes nesse sentido. Então, o que a gente está falando aqui? Quando o CNJ vem e revoga esse artigo 53 dessa resolução 35 de 2017, ele está dando eficácia à nossa Emenda Constitucional 66 de 2010. Então, aqui existe a prova que todos esses dispositivos previstos referentes a prazos, enfim, culpa, eles desaparecem do nosso ordenamento jurídico, pelo menos no plano da eficácia. Tá? Então, a nossa única forma de buscar a nossa dissolução do casamento é pleitear a sua anulação, nulidade também, anulação, a causa de anulabilidade, de nulidade, ação de divórcio e também, só para deixar claro, anulação, a ação de divórcio não exige a indicação de causa de pedir, tá? É um pressuposto que não vai integrar a nossa causa de pedir, que está ali como uns elementos do nosso direito processual. Esse pressuposto não vai integrar o nosso objeto da demanda. Por quê? Porque não subsiste a necessidade do decurso do prazo de 1 ano do casamento para obtenção do nosso divórcio, que está ainda lá no nosso artigo 1574 do Código Civil. Vale ressaltar aqui o nosso enunciado 517 do CJF, que diz que a nossa Emenda Constitucional 66 de 2010 extinguiu, olha que interessante, 517 do CJF, a Emenda Constitucional 66 de 2010 extinguiu os prazos previstos no artigo 1580 do Código Civil, mantido o divórcio por conversão. Né? O avanço foi significativo nesse ponto. Então, o nosso próprio CJF ele extingue esses prazos previstos no 1580 da codificação material. Então, não há mais prazo para se casar. Se não existe prazo para se casar, por óbvio, nada justifica a imposição de prazo para que esse casamento acabe. Então, é uma coisa lógica. Percebe que o nosso ordenamento ele é extremamente lógico nesse sentido. Tá? Então, o nosso Código de Processo Civil, como eu falei para vocês também no nosso vídeo, ele trouxe em alguns artigos o termo separação, e isso é extremamente criticável, tá?
até mesmo injustificável essa imposição, aliás, essa transcrição do termo separação, apesar de que a nossa separação, desde 2010, como eu falei para vocês, quando essa emenda constitucional ela entra em vigor, ela perde eficácia. Então não tem um porquê da nossa codificação processual recente estipular ali algumas questões referentes à nossa separação. Por exemplo, vai ter um artigo, somente um artigo no nosso âmbito do direito internacional privado, que fala em separação judicial, que está lá no CPC, no 23, inciso 3º. 2 outros artigos vão utilizar a expressão separação consensual, lá, por exemplo, no 731 e 733 do Código de Processo Civil. 4 fazem alusão somente à separação, o 53, inciso 1º, o 89, inciso 2º e o parágrafo 2º do 189 e o 693 fazem alusão ao termo separação somente. E há também uma única referência na questão da separação de corpos, que a gente ainda vai estudar hoje, que é o artigo 189, inciso 2º do Código de Processo Civil. Ou seja, a gente trouxe ali inúmeros artigos que falam, que trazem algo que já estava superado para a nossa doutrina, para a nossa jurisprudência em todo o país. Então ele está ressuscitando um instituto que não faz muito sentido, né? Você ressuscitar, trazer dispositivos que tratam desse instituto que não possui mais eficácia, que foram derrogados pela emenda constitucional de 66 de 2010. Então, só uma ressalva aqui para não rotular de questões inconstitucionais, se tais dispositivos seriam ou não constitucionais, é melhor reconhecer que todas essas referências tratam apenas da questão da separação de fato, que ao ser decretada judicialmente vai se transformar na nossa separação de corpos. Fique tranquilo que vocês vão entender isso mais para frente, tá? Então, quando a gente trata esses dispositivos lá do nosso Código de Processo Civil, por mais que fale de separação judicial, separação consensual, separação, a gente vai trabalhar separação de fato, e quando tem a chancela do Poder Judiciário, vai se transformar na nossa separação de corpos, tá? Então, a gente não pode ter outra leitura senão essa, tranquilo? Então, essas previsões elas vão afrontar o princípio da proibição de retrocesso social. Por quê? Porque não existe algum elemento permissível para a lei ordinária alterar o nosso comando constitucional. Portanto, nosso Código de Processo Civil, como o nosso Código Civil, eles são legislações infraconstitucionais, uma lei ordinária. Uma lei ordinária nunca pode alterar o nosso comando constitucional. Se o nosso artigo 226, parágrafo 6 da Constituição, não fala mais da questão da separação, fala que vai se dissolver a partir do divórcio, não tem por que a legislação infraconstitucional fazer menção a essa separação, tá? Por quê? Então, a nossa lei processual, via de regra, ela vai estabelecer ritos para a busca de tutela de direitos pessoais. Mas se não existe direito a ser tutelado, que é esse caso da separação, que não existe mais, previsões procedimentais não têm o condão de criar ou recriar direitos. São regras, portanto, absolutamente ineficazes que caem no vazio. Então, o nosso legislador processual não se atentou a isso, tá? Então, por mais que o nosso Código de Processo Civil busque essa tutela de direitos pessoais, de nada adianta você tutelar um direito que não existe mais, tá? Que é, no nosso caso, o da separação. A verdade, então, é uma só. A única forma de dissolução, e eu já falei para vocês inúmeras vezes isso, do casamento é o divórcio, tá? Por quê? Porque o instituto da separação foi banido, então foi perdida essa razão histórica da separação. O nosso Paulo Lobo, novamente, ele vai falar o seguinte, ó: perdida a razão histórica da separação, fundada na indissolubilidade matrimonial e de obstáculo à obtenção do divórcio direto, sua permanência vai de encontro e não ao encontro dos valores contemporâneos que se projetam na Constituição e no ordenamento jurídico brasileiro de autonomia e liberdade e de entrar e sair de qualquer relacionamento conjugal. Então, o nosso Código de Processo está indo num retrocesso. Aliás, o nosso Código de Processo está tentando pregar um retrocesso ao avanço que a Emenda Constitucional 66 de 2010 trouxe à nossa legislação, tá? Então, a nossa nova ordem constitucional, lá no parágrafo 6º, vai trazer para a gente uma mudança. Então, é totalmente incabível, por exemplo, você tentar achatar valores de alimento através da questão da culpa. Você não precisa mais perquirir esse elemento da culpa, conforme o 1694, parágrafo 2º. O nosso 1694, parágrafo 2º, vai falar o quê? Que a discussão dos motivos que levaram ao fim do
relacionamento, vai ser uma questão de ponderação para os alimentos. Isso também não existe mais. Por quê? Porque a gente não tem mais a questão do elemento culpa. Se a gente não tem mais a questão do elemento culpa, vai restar derrogado artigos nesse sentido. Também está derrogado, por exemplo, o 1702 e o 1704. Então, eu estou falando uma série de artigos que vocês, aproveitando a oportunidade que a gente está em IAD, vocês vão poder parar esse vídeo e depois ir lendo esses dispositivos. Então, por exemplo, o 1702 e o 1704 também foram derrogados. Então, se atentem a isso, tá? Não recomendo riscar o VADIME com o Código Civil, mas, sei lá, faz um X, faz alguma coisa nesse sentido, porque, de fato, tais artigos foram derrogados, tá? Por quê? Porque o nosso fim da separação, outra coisa que também é até mesmo odioso, né, até mesmo odiosa, essa prerrogativa de o titular do nome buscar, por exemplo, que o cônjuge que adotou seja condenado a abandoná-lo. O que a gente tem? Isso daí está lá no 1571, parágrafo 2º, e no 1578 do Código Civil. Vamos ler para vocês o 1578 do Código Civil para vocês verificarem que é algo extremamente absurdo aos tempos modernos. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente. Isso também não existe mais. Por quê? Porque essa prerrogativa do titular de buscar que o outro cônjuge adotou o nome seja condenado a retirá-lo não existe mais, porque a gente não está mais preocupado com o elemento culpa, esse cônjuge declarado culpado não existe mais. Então, se ele não existe mais, esse artigo 1578 também perde a eficácia dele, tá? Uma questão que é interessante falar para vocês, como regra constitucional, a gente vai falar em pode, né? O nosso Superior Tribunal de Justiça, quando a gente trata da separação judicial, no modo geral, ele fala que pode ali ser proposta essa separação judicial. Então, por quê? Porque se não foi revogado esses dispositivos, de fato, pode ser proposta a separação judicial. Por quê? Porque ela não foi abolida no nosso ordenamento jurídico e a gente sempre vai ter a figura do respeito ao pleno exercício da nossa autonomia privada. Tanto é que o enunciado 514 do CJF diz o seguinte, a emenda constitucional 66 de 2010 não extinguiu o instituto da separação judicial e extrajudicial. Então, nosso próprio CJF, através do enunciado 514, está falando que a nossa emenda constitucional não extinguiu, ele não aboliu do nosso ordenamento jurídico esses institutos da separação judicial, por mais que a gente vai verificar que na prática a postura dos tribunais seja totalmente contrária a isso. Por quê? Porque, de fato, ele perde a eficácia, tá? Todos os dispositivos foram perdida foram derrogados, né, perderam a sua eficácia. Mas seria essa prerrogativa admissível somente em um caso. Se atentem que essa interpretação do STJ está tratando de um caso específico, que é qual? O da separação consensual. Tá? Então a decisão vai em contra ao quê? Ao significativo avanço que acabou com a obrigação de as pessoas se manterem casadas. A gente está tratando aqui somente da nossa separação consensual, mas essa questão do STJ vai trazer inúmeras questões de ordem prática que vai trazer inúmeras dúvidas para nós na prática. Por exemplo, ingressando um dos cônjuges com a separação do casal, o outro, em sede de contestação, por exemplo, pode requerer a decretação do divórcio ou a necessidade de opor a reconvenção, como os doutores sabem agora que tem o nosso Instituto da Reconvenção, junto com a contestação ali no nosso CPC atual. Então, será que é possível esse réu que está no polo passivo apresentar o divórcio quando ele está sendo citado de uma separação ali nesse tipo de questão, ou a necessidade de repor uma reconvenção? E aqui está uma outra coisa também. Como se trata de um direito potestativo, como eu falei para vocês, o autor não pode se opor? Haveria a possibilidade de questionamento sobre a culpa pelo fim do casamento? O reconhecimento dessa culpa autorizaria pedido, por exemplo, de indenização por dano moral? Então, essas são as coisas que surgem no nosso horizonte, tá? Mas para a gente evitar esse celeuma, que são essas inúmeras questões que aparecem na nossa prática, o jeito é, eventualmente, admitir somente a separação consensual em que não há a indicação do nosso elemento de culpados, né, nosso elemento culpa. A gente não, na separação consensual, a gente não vai questionar se um é culpado ou o outro é culpado. Então, a nossa única possibilidade que deve ser admitida e o nosso Superior Tribunal de Justiça também tem esse entendimento, é na questão da separação
consensual, tá? Então, tem que ficar bem claro isso para vocês. E outra coisa, vale ressaltar, existindo filhos incapazes, possível a separação ser levada a efeito por escritura pública. Então, existe essa possibilidade dessa separação consensual ser feita através de uma escritura pública, mas na prática a gente verifica até mesmo que alguns tabeliães eles se negam a lavrar essa escritura pública da separação consensual atualmente, tá? Então, um argumento derradeiro do porquê de você permitir essa separação consensual hoje, que é algo que não faz muito sentido, seria essa possibilidade de reconciliação que a separação consensual tinha. Aliás, todas as separações tinham no nosso Código Civil. Eu já vou explicar para vocês de maneira específica a reconciliação, mas o que a gente verifica hoje? Essa questão da reconciliação, basicamente, para que, vamos supor, se existisse algum caso de arrependimento, não haveria necessidade desse casal que estava fazendo essa separação consensual, ou separação, qual seja, a gente vai falar de separação consensual porque é a única que pode ser admitida, entre aspas, hoje, seria essa possibilidade de reconciliação, e essa reconciliação seria o caso, por exemplo, de um arrependimento dessa separação antes do divórcio. Então, o que a gente vai fazer? Não haveria, por exemplo, a necessidade de ocorrer um novo casamento que obrigaria, por exemplo, a partilha dos bens ou a adoção do regime da separação obrigatória, que está lá no 1523, inciso 3º, e no 1641, inciso 1º, que são nossas causas suspensivas e a imposição do regime da separação obrigatória para tais causas, né? Então, seria a única possibilidade, o único fundamento dessa questão de você não fazer a dissolução desse casamento, não fazer o divórcio, não fazer a partilha, porque você teria um arrependimento e desse arrependimento seria feita a reconciliação e as coisas voltariam a ser como era antes, tá? A coisa voltaria a ser como era antes, tá? Através dessa reconciliação. Mas hoje a gente verifica o seguinte, não tem o porquê, não tem nem justificativa para isso. Por quê? Porque havendo dúvidas desse prazo de reflexão, que seria essa oportunidade de um arrependimento, a gente tem um instituto hoje que vai ser a separação de fato e a separação de corpos que preservam o interesse do casal, tá? Então qualquer uma dessas providências suspende os deveres do casamento e termina com a comunicabilidade dos bens. Vale ressaltar que a nossa separação de corpos, inclusive, pode ser feito de modo consensual e através de uma escritura pública. Então, a gente tem hoje mecanismos que permitem essa questão da reconciliação, do arrependimento, que não seja dentro da separação consensual, tá? Então, ocorrendo essa reconciliação, tudo voltaria a ser como era antes, como eu falei para vocês. O nosso único efeito, aliás, que é bastante salutar nesse ponto, é que os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante esse período da separação são de cada um, a não ser que convencione de modo diverso, por exemplo, nessa escritura pública. Então, a gente teria um período ali em que o casal estaria separado, mas existiria a possibilidade, através desse arrependimento, deles reconciliarem. E se eles reconciliarem, ali tudo voltaria a ser como era antes, e também não haveria necessidade de revogar a separação dos corpos, e o único efeito é que os bens adquiridos e as dívidas contraídas durante esse período de separação são de cada um, a não ser que convencione dessa maneira diversa. Tá? Então, quem é separado judicialmente deve continuar se qualificando como tal. Por exemplo, por mais que a gente tenha a questão do divórcio a partir da emenda constitucional 66 de 2010, a gente verifica muita gente na vida e prática com ainda o status de separado judicialmente. Se essa pessoa foi separada judicialmente, até hoje ela continua se qualificando como tal. Então, apesar desse estado civil não existir ainda mais hoje, né, não identifica mais esse estado civil, porque a gente não tem mais a figura da separação judicial, ainda hoje eles têm que se qualificar como separados judicialmente, tá? Então é algo que na vida prática a gente constata ainda de uma forma muito comum, tá? A gente avança agora para trabalhar esse único fundamento possível da nossa separação consensual, que seria a nossa reconciliação, tá? Uma coisa, a única vantagem que a gente tem nessa reconciliação, como eu falei para vocês, caso houvesse ela, é esse casal reverter a situação que eles tinham imposto no primeiro momento, que era a separação consensual, tá? Então,
não terminava o nosso vínculo matrimonial e era assegurado aos cônjuges o direito ali de voltar ao casamento, ao volverem ao casamento, tá? Sem a necessidade de se casar novamente. Aqui dá um ponto interessante. Hoje, se você se divorciar, não existe a possibilidade de você desfazer esse divórcio. Se você divorciar, por exemplo, eu divorciei de uma pessoa, eu não posso desfazer esse divórcio. Eu tenho que casar com ela novamente se eu quiser retomar um vínculo matrimonial com essa pessoa. Não existe a possibilidade, então, de você refazer esse casamento que foi dissolvido através do divórcio, que é a nossa única maneira de dissolução hoje. Lá, antigamente, até hoje, quando você aplica, raramente essa separação consensual, existe essa possibilidade de você, através dessa reconciliação, retomar o status anterior, ou seja, você volta ao estado de casado sem a necessidade de você casar novamente, tá? Então, aqui a gente consagra um princípio muito interessante, aliás, um princípio não, uma cláusula, que é a nossa cláusula de arrependimento comum ali na questão contratual. E aqui a gente tem a nossa natureza híbrida se manifestando novamente. A gente tem uma cláusula de arrependimento nesse ponto interessantíssimo. Então esse benefício da separação era deveras insignificante, até porque raras as vezes, e aqui vale uma ressalva, essas reversões aconteceriam, né? Por quê? Porque, via de regra, quando você propunha ali uma separação, era muito raro existir qualquer caso de arrependimento e reversão para esse status anterior, tá? Então, a nossa lei vai falar o quê? Vai falar em restabelecer, que vai significar o quê? Repor, restaurar, colocar em antigo estado, fazer existir novamente. Isto é, voltar à nossa condição de casado, tá? Então, cabe atentar aqui que os nossos efeitos, quer pessoais, quer patrimoniais, durante o período em que o casal esteve separado, serão de responsabilidade de cada um dos cônjuges, né? Ou seja, se você estava ali no momento de separação ainda, apesar de você poder ter se arrependido, por exemplo, eu era casado, estou fazendo uma separação, a separação vamos continuar consensual, adquiro um carro 2 meses depois da separação. Depois de 1 ano, eu me arrependo dessa minha separação e volto ao meu status que eu tinha antes, ou seja, esse status de casado. Esse bem, esse automóvel que eu adquiri nesse período em que eu estava em estado separado, não comunica, tá? Então não comunica. Até mesmo a dívida, se eu contrair uma dívida também não comunica, tá? Então não há como persistir, por exemplo, a presunção também de filhos, aliás, da filiação dos filhos nascidos nesse período de separação. A gente verifica sempre que na questão matrimonial tem essa presunção da filiação dos filhos, mas quando existe a separação consensual, enfim, a separação no modo antigo também, não existia essa presunção de filiação dos filhos nascidos nesse período de separação do casal. Quanto aos bens adquiridos nesse período, por um ou por outro separados, não passam a pertencer a ambos, como eu falei para vocês. A nossa lei expressamente resguarda eventuais direitos de terceiro. Isso está lá no artigo 1577, parágrafo único, e também na lei do divórcio, no 46, parágrafo único. Ou seja, a nossa reconciliação não dispõe de eficácia retroativa, tá? Seu efeito, portanto, é ex nunc, não vai retroagir. Assim, os bens adquiridos por um durante o período da separação não se comunicam com o outro, não havendo expressa manifestação dos cônjuges optando pela comunicabilidade. Óbvio que, voltando ao meu exemplo, se eu adquirir aquele veículo e eu opto por essa comunicação desse veículo, por óbvio, ele será partilhado num eventual divórcio, separação futura. Vamos continuar na separação para não confundir muito os doutores e as doutoras, tá? Outra coisa interessante, prática também. Se eu separo ali, e nesse período, além de eu adquirir um carro, eu começo a conviver uma união estável, suponhamos, separei hoje, a partir de 2 meses eu começo a conviver em união estável, intuito familiar, enfim, eu constituo de fato uma união estável, e depois de 1 ano eu venho adquirir um carro novamente. Esse carro que eu adquiri em estado de separado, mas em união estável com uma outra pessoa, é partilhável, tá? Partilhável com quem? Com essa pessoa que eu estava em união estável. Então, minha ex-companheira, aliás, a minha ex-esposa, que eu estou separado nesse período, ela não tem direito a nada desse bem que eu constituí, que eu comprei,
no estado de separado e ainda em união estável. Esse bem vai se comunicar com a pessoa em que eu estava ali dentro da união estável, tranquilo? Então a nossa decisão homologatória desse pedido de restabelecimento do casamento dispõe de certa carga de eficácia constitutiva, tá? Conquanto o nosso casamento se restaure nos mesmos termos que foi constituído. Não impede, aliás, que esses cônjuges, o procedimento da reversão para pleitear a alteração do regime de bens, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Se você pede uma decisão homologatória para restabelecer esse casamento, óbvio que é homologatória, por quê? Porque vai existir um consenso entre os cônjuges que estavam separados, tá? Então, essa decisão que homologa essa retomada ao status de casados vai ter uma eficácia constitutiva, produzindo os efeitos que estavam elencados no casamento, mas é claro que as partes ali também podem fazer o pedido da alteração do regime de bens. Basta o cumprimento dos requisitos legais dispostos no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil e do 734 do CPC, tá? Reconciliando o par e não levado a juízo o pedido de homologação do estabelecimento da sociedade conjugal, ali naquele caso, portanto, eu fiz o pedido de homologação, aqui eu não estou fazendo esse pedido de homologação, mas retomei a minha sociedade conjugal, o nosso casamento não renasce, tá? O que a gente vai ter? O nosso estado civil vai continuar sendo separado, ainda que durante essa separação o vínculo conjugal tenha continuado rígido. A separação rompeu-se o casamento. Então, voltando, esse casal, por exemplo, eu e minha ex-esposa, se eu estou ali em um estado de separado e não faço o pedido de homologação para retomar o estado de casado que existia antes, o que vai acontecer? Se eu volto a conviver com ela, eu continuo no meu estado civil de separado, mas eu vou constituir uma união estável com essa minha ex-mulher. Olha que loucura isso. Por quê? Vamos supor, se você estava em um regime de bens no casamento e constitui uma união estável que via de regra ou da comunhão parcial, pode surgir uma confusão até mesmo patrimonial nesses casos. Então o que eu estou falando aqui? Eu era casado, separei. Depois de 2 anos, aliás, depois de 1 ano, separado ali de fato, enfim, estou separado consensualmente com a minha ex-esposa, eu retomo ali meu relacionamento com ela, mas a gente não faz o pedido de homologação para retomar a sociedade conjugal, para restabelecer a nossa sociedade conjugal. O que vai acontecer? Eu vou constituir uma união estável com essa minha ex-esposa. Então ela vai ser minha ex-esposa e minha companheira. Então, a gente acaba vivendo essa circunstância que pode ensejar a nossa alteração do regime de bens até mesmo, tá? Uma outra coisa, esse pedido de restabelecimento da sociedade conjugal, ele será proposto aonde? Óbvio que nos mesmos autos dos autos da separação, ou seja, vai pegar lá, tramitou aqui na vara das famílias aqui de Biporã, o meu pedido de separação. Eu, como estou restabelecendo minha sociedade conjugal, eu vou fazer um pedido direto nos próprios autos para restabelecer essa sociedade, tá? Então, a gente vai fazer o pedido nos mesmos autos da separação. Um ponto interessante, não há necessidade da audiência de ratificação. Existe muito juiz que marca essa audiência de ratificação ainda hoje para a questão do restabelecimento da sociedade conjugal, mas é dispensável essa audiência de ratificação. Um ponto, a nossa decisão dispõe de efeito a partir do trânsito em julgado, essa decisão de restabelecimento da sociedade conjugal. Quanto aos cônjuges empresários, aqui vale uma ressalva interessante, o ato da reconciliação precisa ser averbado no registro público de empresas mercantis para valer contra terceiros, regra do 980 do Código Civil, tá? Então, um ponto interessante também para a gente trabalhar aqui, ainda que a nossa separação não tenha sido de maneira judicial, ou seja, eu e minha esposa fizemos uma separação consensual e extrajudicial lá no cartório, é possível que a nossa reconciliação ocorra também na via administrativa, mesmo que haja filhos menores ou incapazes. Isso está na resolução 35 do CNJ, lá no artigo 48, ou seja, por mais que eu tenha feito essa separação via extrajudicial, eu posso estabelecer essa sociedade administrativamente também, tá? Através de uma escritura pública. Mesmo que haja filhos
ali menores ou incapazes, conforme a resolução 35 do CNJ no seu artigo 48, tá? Então, só para finalizar, caso tenham se divorciado, havendo arrependimento, eles precisam casar novamente. Ou seja, divorciei, mas quero casar novamente com a mesma pessoa que era casado. Não existe outra maneira a não ser casar novamente, o que além de muito mais prático, é mais barato, já que o nosso casamento é gratuito, conforme o nosso artigo 226 da Constituição, parágrafo 1º, e o 1512 do Código Civil. Também é muito mais romântico, né? Além de ser muito mais barato, obviamente é muito mais romântico você casar novamente. Então, porém, para ter a liberdade de escolhas do regime de bens, lembre-se que é necessário que tenham procedido a partilha de bens. Ou seja, se eu for casar novamente com essa minha ex-esposa, óbvio que eu vou ter que ter feito a partilha de bens do nosso primeiro matrimônio. Se a gente não tiver feito essa partilha de bens do primeiro matrimônio, a gente tem a questão da imposição da separação obrigatória, porque é um modelo de causa suspensiva do casamento. Ou seja, lembre-se sempre do 1641 do Código Civil e do 1523, inciso 1º. Se eu não fiz a partilha de bens, enquanto eu não fizer, eu sou obrigado ali a casar no regime da separação obrigatória, tá? Lembre-se sempre da súmula 377 do STF, lembre-se que é possível você fazer ali a comunicação dos bens que vocês contraíram durante a consciência do casamento, desde que você faça a prova do esforço comum. Lembre-se que a nossa separação legal obrigatória é diferente da nossa separação absoluta, que só é possível na nossa separação convencional. Então são regras que a gente está começando a conversar num todo, tá? Então a gente finaliza esse ponto, se nossa separação ainda existe ou não, e agora a gente avança no que se refere à conversão da separação em divórcio, tá? Existia muito, aliás, antes do nosso advento da Emenda Constitucional 66 de 2010, esse pedido da conversão da separação em divórcio. Hoje em dia, isso desapareceu, tá? Nosso 1580, parágrafo 1º, desapareceu, porque o procedimento, que existia uma exigência temporal de 1 ano do trânsito em julgado, para que tal pedido de divórcio ocorresse, em 1580, isso não existe mais, tá? Por força da Emenda Constitucional 66 de 2010. Os nossos separados judicialmente ou separados de corpos, por decisão judicial, podem pedir imediatamente a decretação do divórcio sem haver a necessidade de aguardar o decurso de qualquer prazo, ou seja, antigamente você tinha o prazo ali de 1 ano do trânsito em julgado da separação judicial. Agora não existe mais esse prazo. Por exemplo, só dando um exemplo assim, bem hipotético, fiz a separação judicial ali em meados de 2010 ainda, antes da entrada em vigor dessa emenda constitucional, eu não precisava esperar esse lapso temporal de 1 ano. Depois que entrou em vigor, eu já podia pedir o divórcio direto, que aí não existia necessidade de aguardar esse decurso de prazo, tá? Não existia, você podia pedir imediatamente esse divórcio, tá? Então, estando em andamento, por exemplo, o pedido de conversão da separação em divórcio, em vez da extinção do feito, caberia o quê? Caberia ao juiz simplesmente decretar esse divórcio de ofício, tá? Não seria necessário sequer intimar previamente as partes. Ou seja, se tivesse um pedido de conversão de separação e divórcio tramitando ali quando essa lei entrou em vigor, não era necessário intimar as partes previamente para se manifestar, e o juiz de ofício poderia decretar o divórcio por um motivo simples. Se as partes estão pedindo ali a conversão de separação em divórcio, elas querem divorciar e, portanto, não precisava desse lapso temporal, etc. Tá? A gente fecha mais esse ponto da aula e agora a gente vai trabalhar os aspectos intertemporais dessa questão do divórcio, da separação, morte, enfim. Beleza? Então a gente já volta para continuar trabalhando. Obrigado.